Critérios questionáveis, recorde de audiência e muita polêmica. Relembre o polêmico Mundial de Clubes de 2000 depois da vinheta. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Respeita Meu Manto. E para o último vídeo do ano de 2024 também ficou o último vídeo da primeira temporada do especial Mundial de Clubes. E nesta edição iremos falar do polêmico Mundial de Clubes de 2000, que foi o primeiro organizado pela FIFA e que teve o Corinthians como vencedor. Mas antes de tudo, quem não é inscrito, seja muito bem-vindo. Este é o canal Respeita Meu Manto. Deixa o like maroto, compartilhe esse vídeo agora sim, bora relembrar esse polêmico Mundial de Clubes de 2000. A ideia de fazer o Mundial de Clubes organizado pela FIFA foi sugerida no ano de 1993, contudo, o comitê só conseguiu oficializar a ideia apenas em 1996 e só conseguindo colocar em prática apenas em 1999, ou seja, aí houve um espaço de 6 anos até que o Mundial começasse a ser organizado e de fato jogado no início de 2000, ou seja, 7 anos. Com a FIFA organizando o Mundial de Clubes em 1999, faltava apenas definir quem seria o país sede a receber aquela edição do Mundial. E o Brasil foi eleito país sede em junho de 1999, superando as candidaturas do México, do Uruguai e da Arábia Saudita. Para aquela primeira edição do Mundial de Clubes organizado pela FIFA, foi definido que seriam 8 participantes e seriam 2 grupos de 4, jogam todos dentro do grupo e se classificava apenas o primeiro colocado, ou seja, sem quartas de final, sem semifinal, o primeiro colocado avançaria diretamente para a decisão. E os representantes foram esses aqui. Senta que ainda tem muita polêmica para ser falado nesse vídeo. O Corinthians, que foi representante do país sede e também por ter sido campeão brasileiro do ano de 1998, critério questionável. O Vasco, que foi o representante da Conmebol por ter sido campeão da Libertadores de 1998, critério mais questionável ainda. Teve também o Real Madrid, que foi o campeão mundial do ano de 1998, este foi convidado pela FIFA especialmente para essa edição do Mundial de 2000. Teve também o Manchester United, que foi o campeão da Champions League do ano de 1999. Teve também o Necaxa, que foi o campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF do ano de 1999. O Al Nassr, que foi o campeão da AFC no caso da Supercopa da Ásia de 98. Outro critério questionável. Teve também o Raja Casablanca, que foi o campeão da Liga dos Campeões da CAF do ano de 1999. E claro, o Shot Melbourne, que foi o campeão da Liga dos Campeões da Oceania do ano de 1999. Esses foram os 8 participantes daquela primeira edição do Mundial de Clubes de 2000. Teve muito clube aqui que não deveria ter participado daquela primeira edição. O Corinthians, naquele Mundial de Clubes de 2000, ficou no grupo A com Real Madrid, Al Nassr e Raja Casablanca. O Timão se classificou pelo saldo de gols, pois empatou em número de pontos com o Real Madrid. Ambos ficaram com 7 pontos e o Corinthians acabou se classificando graças ao critério de gols. No primeiro jogo, o Corinthians venceu o Raja Casablanca por 2-0. No segundo jogo, o Corinthians empatou em 2-2 com o Real Madrid. E no terceiro, o Timão venceu o Al Nassr por 2-0. O Corinthians, para aquele Mundial de Clubes de 2000, manteve a mesma base que foi bicampeão brasileiro do ano de 98 e 99, mas com a importante baixa no seu elenco. O volante Amaral, no ano de 99, acabou trocando o Corinthians pelo Vasco, ou seja, ele deixou de ser campeão mundial para ser vice no Vasco. Mas o time ainda tinha outros jogadores de destaque, como por exemplo o Ricon, o Marcelinho Carioca, o Vampeta, o Ricardinho, o Edilson, o Luizão. Esses foram alguns jogadores que eram treinados pelo Oswaldo de Oliveira. Enquanto o Corinthians passou sufoco no grupo A, o Vasco teve uma classificação tranquila no grupo B. O Cruz Maltino teve o Necaxa, o Manchester United e o Shot Melbourne no seu grupo. E o Vasco venceu os 3 jogos na estreia. Venceu o Shot Melbourne por 2-0, no segundo jogo venceu o Manchester United por 3-1 e encerrou a primeira fase do Mundial vencendo o Necaxa por 2-1, indo assim para a final com 100% de aproveitamento. O Vasco foi para aquele Mundial de Clubes de 2000 com um bom elenco, mas em compensação com uma temporada magra de títulos. Depois de 2 anos ganhando títulos de expressão, como por exemplo o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América, o clube se viu numa temporada onde ganhou apenas o torneio Rio-São Paulo, mas em compensação
tinha alguns jogadores de destaque no elenco, como por exemplo o Amaral, que veio do Corinthians, tinha também o Juninho Pernambucano, o Romário, que foi repatriado naquele ano de 99, tinha também o Edmundo, tinha o Mauro Galvão, o Pedrinho, o Viola, o Donizete. Estes foram alguns dos comandados pelo técnico Antônio Lopes. E chegou a grande decisão. Relembre como foi a escalação do Corinthians para aquela finalíssima contra o Vasco. No gol tinha o Dida com a número 1, na lateral direita tinha o Índio com a número 2, a dupla de zaga era formada por Adilson com a número 3 e o Fábio Luciano com a número 16, na lateral esquerda tinha o Kleber com a número 6, na volância tinha o Vampeta com a número 5 e o Ricon com a número 8, no meio de campo tinha o Marcelinho Carioca com a número 7, no meio de campo também tinha o Ricardinho com a número 11 e a dupla de ataque era formada por Edilson com a número 10 e Luizão com a número 9. Estes foram os 11 que o técnico Oswaldo de Oliveira escolheu para aquela finalíssima contra o Vasco. Afinal, foi um jogo disputado e muito dramático. O Corinthians empatou com o Vasco em 0 a 0 no Maracanã. O jogo foi para a prorrogação, onde teve um novo empate em 0 a 0 e aí a disputa foi para os pênaltis, com o Timão levando a melhor, graças ao Edmundo, que errou a última cobrança para o Vasco. E assim, o Corinthians foi campeão mundial pela primeira vez na sua história e também o primeiro campeão mundial num torneio organizado pela FIFA. Tá gostando do conteúdo, pessoal? Que tal deixar aquele like maroto? Quem não é inscrito, seja muito bem-vindo, compartilhem esse vídeo e sigam o canal nas redes sociais. O Instagram é _respeita meu manto e o TikTok, o Kawaii, é respeita meu manto. Agora vamos continuar relembrando esse polêmico Mundial de Clubes de 2000. Essa edição teve vários critérios questionáveis, a começar pela escolha dos clubes que participariam dessa primeira edição. Como o Mundial de Clubes foi oficializado em 99 e o Brasil foi escolhido como país sede também em 99, a lógica bem simples era escolher os campeões daquele ano de 99. Muito bem, não foi assim que a FIFA pensou. O Corinthians foi escolhido como representante do país sede por ter sido campeão brasileiro do ano de 98. Mas como o Timão também foi campeão do ano de 99, no caso do Brasileirão de 99, até aí não teria nenhum problema. Pois é, não teria se o Corinthians tivesse sido escolhido como representante do país sede logo após a final do Brasileirão de 99. Contudo, o Corinthians foi definido como o representante do país sede ainda em junho de 98, ou seja, antes mesmo do Brasileirão de 99 começar. Imagine, por exemplo, se o Atlético Mineiro tivesse vencido a final do Brasileirão de 99 contra o Corinthians e não pudesse ter participado daquele Mundial de Clubes de 2000. A confusão teria sido muito grande. O Brasil teve outro representante naquele Mundial de Clubes, que foi o Vasco, que representou a Conmebol, no caso, o campeão da Libertadores de 1998. Contudo, não era para ter sido o Vasco o representante da Conmebol, mas sim o Palmeiras, que foi o campeão da edição de 99, ou seja, era o atual campeão. Mas, o que acontece? Quando o Brasil foi definido como país sede, começaram também a se definir quais eram os clubes a participar daquela primeira edição do Mundial. O Palmeiras ainda iria jogar a final da Libertadores contra o Deportivo Cali da Colômbia. E não era de interesse da FIFA que tivesse um clube fraco naquele Mundial de Clubes de 2000, ou seja, corria-se o risco de ter, por exemplo, o Deportivo Cali, caso vencesse a final contra o Palmeiras. Então, para não ter esse risco, a Conmebol decidiu que o Vasco seria o seu representante. Como a diretoria do Vasco tinha uma boa relação com a diretoria do Palmeiras, foi fácil de costurar esse acordo. O Palmeiras participaria da edição de 2001 e ficaria tudo certo. Mas, como vocês sabem, a edição de 2001 jamais aconteceu. E um dia eu conto essa história aqui no canal. O Manchester United não queria participar daquela edição do Mundial de Clubes de 2000. Só participou devido à pressão da Federação Inglesa, que visava a candidatura para a Copa do Mundo em 2006 e não queria se indispor com a FIFA. Sendo assim, obrigou o Manchester United a participar daquela edição de 2000, mas o clube inglês não queria. O representante da AFC naquele Mundial de Clubes de 2000 não era para ter sido o Al Nassr, mas sim o time japonês do Jubilo Iwata. Mas mais uma vez, por conflitos de interesses, a FIFA acabou definindo o Al Nassr para participar daquele Mundial de Clubes de 2000, ou seja, a influência mais uma vez pesou na hora da escolha. Com a escolha do Vasco como representante da Conmebol para aquela edição de 2000, a FIFA também pode ver um fim comercial nisso, pois tanto São Paulo como o Rio de Janeiro poderiam receber os jogos do Mundial de Clubes, e assim foi. O Morumbi recebeu os jogos e o Maracanã no Rio de Janeiro também recebeu os jogos daquela edição de 2000. E aquela primeira edição teve um faturamento legal, hein? Principalmente na TV aberta. A Bandeirantes
teve os direitos da competição com exclusividade na TV aberta e teve recordes de audiência, principalmente na decisão. E é isso, pessoal. Esse foi o polêmico Mundial de Clubes vencido pelo Corinthians em 2000. O especial Mundial de Clubes retorna em 2025 com outras curiosidades e outros campeões polêmicos também. Antes desse vídeo, galerinha, ative as notificações e fique por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. E sabendo desse vídeo, outros conteúdos bacanas que eu posto por aqui. E você, torcedor, é pro adversário e diz: respeita o meu manto. E um feliz ano novo para todos os inscritos do meu canal. Até o próximo ano, galera!